a gente tem já conversado sobre linha de balanço. Existem alguns cursos de linha de balanço, inclusive foi sorteado um hoje. E tem quem está na jornada, né? Que é aquela Netflix dos cursos. Tem lá uns 6 cursos sobre linha de balanço. Mas tem uma coisa que eu nunca coloquei, nunca apresentei, nem para vocês, assim, num encontro desse ao vivo, é que é o seguinte: nós podemos ter mais de uma linha de balanço por empreendimento, né? Um exemplo simples, um exemplo simples por exemplo, eu tenho um empreendimento do 4 torres, né? 2 torres. Então, é simples porque eu digo é muito óbvio, né? São 2 torres, 4 torres. Eu tenho um empreendimento Minha Casa Minha Vida com 10 blocos, 20 blocos, 50 blocos. Então, é interessante que eu separe essas linhas de balanço. Mas tem alguns casos que não são tão nítidos. Por exemplo, eu posso ter em um mesmo edifício, eu quero ter linhas de balanço diferentes. Eu preciso ter linha de balanço diferente. Por exemplo, eu tenho aqui um edifício e aí eu criei uma linha de balanço para trabalho nos apartamentos, uma linha de balanço para o trabalho na área comum interna, uma linha de balanço para a fachada. Pronto, só aí foram 3 linhas de balanço no mesmo empreendimento, né? E eventualmente pode ter outros casos. Eu trouxe um caso real aqui para mostrar para vocês daqui a pouco. Mas isso é possível acontecer e dependendo do empreendimento que você pegar, é até interessante que você separe assim, né? Vão ser linhas de balanço, digamos assim, descoladas, uma da outra. Então eu vou compartilhar aqui com vocês um exemplo simples, que é um exemplo baseado naquele nosso que fizemos no encontro passado. No encontro passado, eu mostrei aí para vocês, né? Como montar rapidamente eu mostrei como montar uma linha de balanço, a questão das cores e tal, etc. Quando eu tô com a EAP organizada nesse layout, que é o layout por local, né? Apareceu aí para vocês, né? Fica fácil de eu criar as outras linhas de balanço. Por quê? Porque eu só preciso, por exemplo, aqui o que nós fizemos na semana passada foi isso aqui, ó, com aquele arquivo que vocês já receberam na semana passada. Aí o que foi que eu fiz agora? Eu simplesmente incluí uma linha, chamei de bloco um e coloquei todo mundo para dentro. E a partir daí, eu criei os blocos 2, 3 e 4, etc. Então eu estou aqui com 5 linhas de balanço, que por acaso aqui, como eu simplesmente copiei e colei, estão correndo ao mesmo tempo. Mas de repente podia ser que eu tivesse um terreno onde eu tenho de um lado 3 blocos, do outro lado 2 blocos, uma área comum, uma área de lazer e tal, etc, né? E de repente eu vou fazer primeiro os 2 blocos com área de lazer e depois os 3 blocos, né? Então é como se eu fizesse primeiro o bloco um e 2, e aí os blocos 3, 4 e 5 eu vou fazer bem mais lá na frente. Aí então, nesse caso, eu vou simplesmente alterar aqui uma data, né? Para a gente não perder muito tempo, só para servir de exemplo, né? Então, digamos que eu vou colocar isso aqui em fevereiro. Vou colocar aqui para fevereiro de 2026. Então, ok. Pronto, ó. Então ele foi para lá. Foi demais, é? Foi, né? Então deixa eu botar em metade de janeiro. Tá 19, pronto. 19 de janeiro. Então eu tenho aqui, ó, os 2 blocos são ainda esse ano, digamos assim. E aí os outros 3 blocos eu coloco a data que está definido para que eles sejam iniciados. Que eventualmente pode acontecer de ter uma mudança na programação, porque de repente eu estou dependendo de recursos de terceiro, recursos da Caixa, ou eu estou dependendo das vendas dos primeiros blocos para melhorar meu fluxo de caixa, etc. Tá certo? Mas é simples de eu colocar a informação. E até se for, por exemplo, escalonada a execução desses blocos, vamos supor que isso aqui fosse realmente fevereiro. Então, ó, eu tenho aqui, até diminuir o zoom, eu vou dar 2 cliques aqui na escala de tempo, só para reduzir aqui o zoom, vou botar 60%. Então, eu tenho aqui, ó, bloco um e 2 nós queremos fazer nesse período, bloco 3 e 4 nesse período, e o bloco 5 um pouquinho depois, né? Eu peguei esse exemplo de blocos, mas podia ser várias coisas, né? Eu poderia estar fazendo aqui, por exemplo.
casas, né? Podia ser assim, o condomínio de casas um e 2 ou o conjunto de casas um e 2 o conjunto de casas 3 e 4 ou as quadras, né? As quadras tais, aqui é o trabalho que eu estou fazendo nessas quadras, lá no loteamento. Quadras tais, aqui é o trabalho que eu estou fazendo no loteamento. Pode ser subcampos de usinas solares, aqui é o subcampo um subcampo dois. Ou então, na usina eólica, eu ter, de repente, alguns trechos ou um SPE. Então, aqui é um trecho um trecho 2 SPE um SPE 2 e assim por diante. Então, trabalhar com várias linhas de balanço no Project não é complicado, é muito simples. Principalmente se eu já partir de uma EAP montada por local. Mas nem sempre eu posso partir de uma EAP organizada por local. Por quê? Porque de repente eu preciso fazer uma integração com o orçamento, algum tipo de integração com a planilha orçamentária e tal. Aí eu recebi uma lista por serviço e não estruturada já por local, etc. Aonde é que a gente vê isso, né? Quem já está na jornada, que é a nossa Netflix de cursos, né? Que alguns de vocês estão chamando de Alexflix, ela tem hoje 32 conteúdos. Tem alguns cursos que são muito mais longos, digamos assim. Tem 7 horas de gravação, 9 horas de gravação. E tem cursos que são bem focados, então tem 1 hora, 2 horas, 3 horas de gravação, certo? Bem, aqui a gente tem esse conteúdo aqui, peraí, tá aqui. Expert em linha de balanço do MS Project. Nesse curso, a gente explica direitinho como elaborar, usando inclusive uma obra real, que é de um hotel, com composições, com produtividade e tal. Como você monta a linha de balanço nos dois layouts, né? No layout, eventualmente, por local, já direto, ou do orçamento. Inclusive, a gente usa o orçamento dessa obra para a partir dele montar, né? Então, se você precisar, em algum momento, montar a linha de balanço, mas tem que ser integrada com os itens do orçamento, nesse curso aqui vai estar explicando isso. E aí você vai entender como você cria, inclusive, múltiplas linhas de balanço nesse agrupamento, né? Se for na estrutura por local da EAP, não, é só copiar e colar ou fazer uma outra embaixo com as características daquele outra etapa da obra, né? Não necessariamente são os mesmos locais da primeira, ok? Beleza. Então esse era o conteúdo que eu queria chamar a atenção de vocês aqui no comecinho do nosso encontro, porque pode ser muito útil para você saber essa possibilidade de ter mais de uma linha de balanço